E o BBB, baby? Temos que falar sobre este assunto. Bom, para começo de conversa, muita gente já sabe, mas não custa lembrar que o Big Brother, assim como outros chamados reality shows, eles se inspiram mais ou menos, né, num livro, né, que é um livro muito interessante do George Orwell chamado 1984. E este livro conta uma história de uma sociedade distópica, podemos dizer assim, em que as pessoas têm a sua subjetividade esquadrinhada e controlada ao ponto de existir um nível de controle que atinge inclusive a linguagem. Então as palavras são criadas, existe uma máquina que produz rimas para as músicas e as pessoas têm uma figura ubíqua, que é essa figura do grande irmão. O grande irmão é uma figura de um governante, um suposto governante, que o tempo todo está vigiando e controlando a vida dos cidadãos. E aí, por que eu falei que o Big Brother é mais ou menos inspirado neste personagem do livro do George Orwell? Mais ou menos porque o George Orwell, como nós bem sabemos, como nós bem conhecemos, ele está fazendo uma crítica, né? Uma crítica às sociedades totalitárias, aquelas sociedades em que o sujeito não consegue existir sem que seja controlado, sem que seja o tempo todo monitorado. E existiram sociedades assim. Nós tivemos experiências de regimes totalitários, como o nazismo, como o stalinismo. E no caso do Big Brother, no caso do programa, na verdade não se está fazendo uma crítica a isso. O que ocorre nestes programas chamados de reality shows é que se leva, né, esse controle ele é levado até as últimas consequências. Então você põe um grupo de pessoas ali e essas pessoas ficam o tempo todo sendo monitoradas. Só que vale a pena a gente pensar no sentido dessa palavra reality, né? Essa coisa da realidade. Porque não tem nada de realidade ali. Não tem nada de realidade ali. Por que não tem? Porque tem trilha sonora, porque tem edição e porque as pessoas não ficam ali simplesmente vivendo as suas vidas e fazendo aquilo que elas querem. Elas são submetidas a uma série de atividades muitas vezes degradantes, de atividades que implicam em competição, que implicam em tramar intrigas. E aí, qual que foi a grande sacada destas últimas edições do Big Brother, que era um programa que estava assim em declínio? Com o surgimento das redes sociais, surgiram os chamados influencers. Essas pessoas que geralmente não são especialistas em nada, mas que aparecem consumindo um produto, falando algum tipo de bobagem, e as pessoas se sentem influenciadas, as pessoas tendem a copiar o comportamento dessas pessoas. Antigamente era diferente. Nós tínhamos os chamados formadores de opinião, que tinham que estar ligados a alguma instituição, um jornal, ou coisa que o valha. Hoje em dia não. Hoje em dia não, você tem lá uma pessoa com 1 milhão de seguidores no Instagram e essa pessoa não faz absolutamente nada a não ser caras e bocas. Tá cheio de gente que faz isso. E aí, nós temos as pautas identitárias, né? Nós temos o movimento negro, o movimento LGBTIQ+, nós temos o movimento de sem terra, sem teto. E essas pessoas, que são os representantes desses movimentos identitários, elas têm muitos seguidores, né? E esses seguidores dessas pessoas, eles agem muitas vezes como torcidas organizadas, e defendem com virulência os seus influenciadores. E aí, nessas últimas edições, qual foi a grande sacada? Né? Nessas últimas edições, a grande sacada foi pegar gente que já era conhecida. Você pega gente que já era conhecida,
né, e põe lá dentro da casa. E aí fica todo mundo, né, todos os influenciados, brigando aqui fora por conta daquilo que está acontecendo lá dentro daquele lugar ali. E foi uma sacada muito boa, né? Porque as pessoas verdadeiramente participam, brigam e há quem, enfim, que se realize com essa questão da representatividade. Que é algo importante, é bacana sim a gente ver pessoas parecidas conosco na televisão, em quaisquer outras atividades. A questão que fica é que não sei se isso resolve o problema coletivo, de verdade, né? Porque se uma pessoa negra ou LGBT, ou sei lá, sem terra, ganhar 1,5 milhão, não sei nem quanto que é o prêmio, isso resolve o problema das pessoas negras que são assassinadas cotidianamente? Resolve o problema, né, da violência contra a população LGBTI que é mais, né? O Brasil é o país que mais mata pessoas né, com orientação sexual não normativa, né? Pessoas não cis. Então a gente tem que pensar a respeito disso. Mas é isso, né? E cada vez mais a gente atinge nesses reality shows um nível de degradação maior. E então você tem lá largados e pelados, põe todo mundo lá no meio do mato e ao ponto de a indústria cultural ela também faz a crítica daquilo que ela mesma faz, né? Isso é bem interessante. Então, se vocês assistiram, por exemplo, Jogos Vorazes, Jogos Vorazes é né, uma série de filmes que leva essa questão do reality show ao limite. Inclusive, eu assisti uma tradução de Jogos Vorazes que vinha com legendas em português de Portugal. E eles traduziram como Jogos da Fome, que eu achei muito interessante, né? Jogos da Fome. Enquanto tá todo mundo passando fome, né? Você tem que escolher alguém ali, né? Cada distrito fornece alguém para lutar até a morte. Então a gente, né, já está chegando quase nesse nível. E aí o que ocorre? As pessoas têm a ilusão de que estão participando do cotidiano ou que estão conhecendo aquelas pessoas na sua intimidade. O que também não é verdade, porque as pessoas estão o tempo todo, atuando, né? Atuando. Estudos sobre o cinema mostram que a presença da câmera, né, quando uma pessoa percebe a câmera, ela já muda de atitude. Então, imaginem só essas pessoas que convivem com câmera o tempo todo, a capacidade que essas pessoas têm de dissimular, de agir de maneira dúbia, né, para tentar convencer o público. Então, é isso, né? 1.500 pessoas morrendo por dia de Covid-19 e tá todo mundo ligado no Big Brother, né? Não tô dizendo que não é para assistir não, mas o povo tá morrendo, não tem vacina, só estão vacinando gente acima de 90 anos, e aí tá todo mundo preocupado se aquele termo que a participante ou o participante usou, se aquilo é xenófobo ou não. Minha gente, que coisa complicada, hein? Um beijo pra vocês e até a próxima!